Eu sou André Medeiros, eu sou da Sala do Desenvolvimento e um pouquinho da minha história. Há uns 5 anos atrás eu estava inquieto, estava querendo me desenvolver mais e resolvi fazer um mestrado. E o mestrado foi na área de empreendedorismo. Lá o interessante é o seguinte, empreendedorismo não é só abrir empresas, na realidade empreendedorismo é um comportamento. E o que eu estava vendo no mestrado é que provavelmente a tecnologia ia chegar e ia mudar muita coisa da relação de trabalho. Vários empregos iam desaparecer, outros empregos iam ser criados, novas skills iam ser exigidas, novas competências iam ser exigidas das pessoas, a capacidade de se adaptar rapidamente ia ser exigida. E quando chegou a época da pandemia, todo o processo ele foi acelerado. Meu mestrado acabou há 3 anos atrás e a pandemia é agora. E todo o processo deu uma acelerada grande. Então, assim, várias empresas começaram a adotar novas tecnologias que já estavam disponíveis, mas que não tinham sido adotadas ainda. Então, todo o processo foi acelerado. E isso exigiu das pessoas o quê? Um mindset de crescimento. Por quê? Porque muita gente que estava acostumada com sucesso, dominava suas áreas, teve que olhar de uma hora para outra e se ver como um aprendiz, como um iniciante. E isso, às vezes, é doído, as pessoas chegarem e saírem da posição de expert no assunto para iniciante, para chegar e olhar e aprender novamente tudo. Mas isso daqui para frente é uma constante. A cada dia que passa, a gente vai ser exigido a utilizar soft skills, novas soft skills para poder enfrentar toda essa mudança que está ocorrendo. Dentro da preocupação nesse sentido, de chegar e olhar esse mundo que está aí e enfrentar e conseguir o melhor resultado, eu trouxe algumas informações interessantes. Para a gente poder fazer isso, a gente tem que estar bem. E um dos pontos que a gente tem que investir é no nosso bem-estar. E aí eu te pergunto, o que é felicidade? Por que eu estou falando sobre felicidade? Porque, olha, você, eu, todo mundo vai precisar estar bem durante esse processo. A gente tem que estar bem para ter energia, para enfrentar as mudanças, para poder suportar a família, para poder entregar mais para a sociedade. Então a gente tem que chegar e avaliar essa questão da felicidade de uma forma concreta para atingir o melhor resultado. E aí a gente vai para a seguinte pergunta, o que é felicidade? E eu lhe digo o seguinte, a felicidade ela é feita o tempo. Então quando eu te pergunto o que é o tempo, e o tempo eu não estou falando sobre o tempo minutos, segundos, não. Eu estou falando sobre o tempo meteorologia, em termos assim, o tempo em termos de clima, o tempo meteorológico. Tá? Quando a gente chega e pergunta assim, se eu perguntar para você, quando é que você fala que o tempo está bom? Você vai dizer que o tempo está bom se por acaso a temperatura está boa, se está ensolarado, se o vento está adequado. Então são vários fatores que a união desses vários fatores vai ter como resultado se o tempo está bom ou se o tempo não está bom. A felicidade é do mesmo jeito. Os autores acharam vários pontos a serem avaliados na felicidade. A felicidade é uma consequência de algo. Então, se eu disser assim para você, olha, fica feliz agora, você não vai ficar feliz agora. É a mesma coisa de dizer assim, dê um sorriso, o seu sorriso vai sair falso. Mas se eu chegar para você e disser o seguinte, olha, os estudiosos, as universidades fizeram estudos e dividiram a felicidade em vários pontos. Entre os pontos quais são? Sentimento positivo. Sentimento positivo, você vai avaliar o que você está sentindo agora, o que sentiu no passado e o que pode sentir no futuro. O que você está sentindo agora, por exemplo, vamos imaginar que você gosta de comer chocolate. Então, se você gosta de comer chocolate, e existe uma técnica que você vai parar e prestar mais atenção naquele momento que você está comendo aquele chocolate que você gosta, que se chama savoring. Você vai lá e aproveitar mais aquele momento. Então você abre aquele chocolate, aqueles 2, 3 minutos que você vai comer aquele chocolate, você vai sentir, você vai estar completamente presente naquele momento e aproveitar aquilo. Não adianta você chegar, abrir aquele chocolate e ligar e começar a tratar sobre um determinado problema e comendo chocolate. Você não vai aproveitar o chocolate como deveria aproveitar, como poderia aproveitar. Então, se você toma uma atitude dessa, você melhora o sentimento positivo referente ao presente. Você tem sentimentos positivos em relação ao que passou, a gratidão, satisfação por alguma coisa, sentimentos positivos em relação ao futuro, esperança pode ser um dos sentimentos positivos. Então vamos lá, sentimento positivo é um dos pontos. Você pode melhorar o sentimento positivo? Pode. Eu dei o exemplo do savoring. Você pode concretamente, de uma forma muito objetiva,
chegar e parar e prestar mais atenção naquela hora que você está comendo aquele alimento que você gosta. Pronto, vamos partir. Então, savoring, vamos falar sobre o engajamento. Se você tem um engajamento nas atividades que você está fazendo, você vai se sentir melhor. Você vai chegar, o pessoal chama de flow. Quando você entra em flow, que você está envolvido em uma atividade, seja de trabalho, seja de lazer, em que parece que o tempo parou, aquilo ali lhe traz bem-estar. É aquele que o pessoal chama, você entrou em flow. Então se você começar a arrumar técnicas para poder direcionar a tua atenção e entrar constantemente em flow, ou entrar mais frequentemente em flow, sua qualidade de vida melhora, seu bem-estar melhora. Você pode fazer isso? Pode. Isso é uma coisa objetiva. Relacionamentos. Relacionamentos é outro ponto. Você tem como melhorar o relacionamento com as pessoas? Você tem que o seguinte, vamos analisar esse momento de pandemia. Se você chegar, pega lá de forma deliberada, ligar para uma pessoa que você gosta no meio da manhã, bater um papinho rápido de 10 minutos, ligar para uma pessoa que você gosta de tarde, bater um papinho rápido de 10 minutos, você vai terminar o dia se sentindo muito melhor do que você se sentia antes, se você não tivesse feito isso. Isso é objetivo? Você consegue fazer isso? É mensurável? É mensurável e objetivo. Nós conseguimos fazer isso. A gente consegue melhorar o relacionamento de uma forma objetiva. Então já vamos, terceiro ponto. Vamos para o próximo ponto. Propósito. Quanto mais propósito, quanto mais significado você vê nas atividades que você está fazendo, melhor você vai se sentir. Tem técnicas para você chegar e modificar a forma de enxergar as coisas, ou até se ligar em algumas atividades que tragam para você mais significado? Tem. Você pode correr atrás disso. Isso é objetivo? É. Isso é mensurável? É. Então você pode chegar e fazer isso. Qual é a consequência desses pontinhos que a gente está modificando? É um nível de satisfação, um nível de felicidade maior. Outro ponto, estabelecer e cumprir metas. Como é que você se sente quando você cumpre uma meta? Muito bem, né? Todo mundo gosta de cumprir, colocar uma meta e cumprir. O problema é que tem muita gente que não cumpre metas, ou coloca uma meta, ou não cumpre, ou não escreve uma meta, ou não faz uma meta. Então você tem técnicas que você vai lá, desenvolve o quê? Para você estabelecer uma meta de forma mais efetiva, para poder cumprir aquela meta. Se você cumpre a meta, você se sente bem. Então esse sentimento de evolução, de cumprir meta, vai lhe fazer bem. Então você começa a analisar o seguinte, olha o que a gente falou até agora. A gente falou sobre o sentimento positivo, tá? A gente falou sobre a questão do engajamento. O engajamento é onde? Em atividade de lazer e em atividade profissional. Então, na realidade, se você está aumentando tua felicidade, teu bem-estar, a gente falou sobre sentimento positivo, mas olha, o engajamento, isso vai lhe dar resultados profissionais. A gente começa a falar sobre relacionamentos. Você pode também desenvolver sua rede de contatos, seu networking, que vai trazer satisfação para você, vai melhorar teu bem-estar e vai possibilitar mais resultados no teu trabalho. Se você pode chegar a olhar sobre a questão do significado, o propósito, quando você começa a ver mais propósito no teu trabalho, mais resultados provavelmente vão aparecer. E quando você aprende a estabelecer metas e correr atrás das metas e cumprir as metas, vai lhe fazer bem? Vai. Mas você vê o seguinte, o resultado dessa questão do bem-estar, ele está diretamente relacionado não só com se sentir bem, mas em promover valor. Promover valor para quem? Para você, para a sociedade, para a empresa que você está trabalhando ou para o negócio que você está tocando. Fora isso aí, ainda tem o seguinte, você pode chegar e avaliar quais são seus pontos fortes. Hoje a gente tem vários estudos que começam a medir os pontos fortes de você. Seus pontos fortes. E aí, a partir do momento que você vai e identifica quais são os seus pontos fortes, sabe o seguinte? Se eu lhe perguntar assim, me fala um momento bom da tua vida. Provavelmente, um momento que você gostou muito, um momento que foi marcante para você. É provável que os seus pontos fortes estavam envolvidos nesse momento. Então, parar para poder investir em pequenas ações, modificando pequenos comportamentos, em vários desses pontos vão lhe levar a quê? A ter uma vida mais feliz e uma vida que entrega mais para a sociedade,
que entrega mais para a empresa que você está trabalhando, para entrega mais para a tua empresa. Então investir em felicidade não é aquela coisa, que legal, vou investir em felicidade. Não, você vai estar investindo seu tempo, sua energia em algo que vai trazer retorno concreto para você e para as pessoas que estão ao teu redor. E sabe o que é que os estudos descobriram? Os estudos descobriram o seguinte: 50% da tua felicidade é genética, tá? Então, assim, é como se fosse um termostato. Você bota na geladeira eu quero 3 graus. Se você quer 3 graus, quando abre a porta da geladeira para colocar a feira, a temperatura vai aumentar, mas a partir do momento que você fecha aquela porta, a temperatura tende a voltar aos 3 graus. Então, diz que sua felicidade, seu nível de felicidade, 50% dele é definido geneticamente. 10% são as coisas que acontecem contigo. São as circunstâncias. Coisas boas e coisas ruins. Vão lhe fazer mais feliz ou mais triste. Agora, 40% é relativo às suas escolhas e à forma que você pensa. É teu estado mental. Está na sua mão. Isso você gerencia. E o que a gente acabou de falar agorinha? Quanto mais energia, quanto mais você tiver feliz, mais você vai poder entregar para a sociedade. Melhor vai ser o seu resultado. Olha, as empresas, assim, tá tudo tornando mais tecnológico hoje em dia, mas quanto mais tecnológico for o ambiente, mais skills, mais habilidades humanas vão ser necessárias. E a felicidade está ligada nessa questão de habilidade humana, porque tem vários pontos que ela pode refletir e lhe ajudar nesse sentido e ajudar as pessoas que estão perto de você. Agora, não é assim, de uma hora para outra, escutando eu falar aqui, que vai mudar. Vai mudar como? Se você praticar. É feito exercício físico. Se você vai ter que ir para academia. Se você não for para academia, você não vai ter o resultado esperado em termos de corpo, em termos de saúde. Você tem que praticar, você tem que descobrir quais são os exercícios, onde é que você pode atuar de forma efetiva e assertiva para que aquele teu investimento ele resulte no bem-estar, num nível de felicidade melhor, numa entrega melhor para a sociedade. E o grande problema é o seguinte, é que a grande maioria das pessoas tem uma visão errada de onde é que vai botar a felicidade, onde vai botar os esforços para poder atingir a felicidade. Eu te dou exemplos. Vamos lá. Fizeram estudo em universidade americana que pegaram os calouros. Então eles analisavam os calouros que entravam e aí perguntavam, o questionário definia se o cara era materialista ou não. Então teve um grupo que era materialista, teve um grupo que não era materialista. E o que aconteceu? Eles acompanharam, 30 anos depois, eles foram avaliar esse pessoal. Os estudantes que eram mais materialistas, aqueles que diziam o seguinte, eu estou entrando na faculdade para ganhar dinheiro, eu quero comprar carro, eu quero comprar casa. Então quem era mais materialista estava com um nível de infelicidade maior e estava mais ligado a doenças mentais. Enquanto que o grupo que não era tão materialista, que era mais idealista no sentido de eu estou aqui entrando para poder fazer o bem, para poder ajudar as pessoas, esse pessoal eles estavam mais saudável do que o pessoal que era materialista. Então, o que aconteceu aí? A intenção do cara que entrou lá era, se eu investisse, eu colocar meu esforço, meu tempo para conseguir bens, eu vou ter sucesso, eu vou ser bem, eu vou ficar feliz. Provavelmente o pensamento era esse, só que o negócio é contraintuitivo. Ele não melhorou o nível de felicidade dele, pelo contrário, ele até piorou o nível de felicidade dele. Mas, outro exemplo, chegaram e fizeram outro estudo. O estudo era o seguinte, olha, esse pessoal vai de casa, vai para o trabalho de ônibus. Então pegou um grupo e disse, olha, você continua indo de casa para o trabalho de ônibus do jeito que você sempre foi. O outro grupo chegou e disse, olha, você vai, mas você tem uma tarefa, você tem que parar e conversar com alguém. Converse com alguém. Nem que seja dizendo o seguinte, olha, eu tenho que conversar com alguém porque eu estou participando de um estudo e que ele exige que a gente fale com alguém durante o trajeto. E aí, antes do estudo acontecer, de efetivamente eles começarem a fazer essa atividade, perguntaram para ele, olha, esse pessoal que estava participando, você acha que você vai ser mais feliz ou você vai estar com um nível de felicidade maior se você fizer a viagem do jeito que você sempre faz ou se você vai falar com alguém, você vai ficar mais feliz por conhecer uma pessoa nova no ônibus?
Bem, eles achavam o seguinte, a grande maioria achou que se ele fizesse a viagem do jeito que ele sempre faz, ele ia ficar mais feliz do que ter que falar com alguém que ele não conhece no ônibus. O que é que aconteceu na prática? O que aconteceu na prática foi que o grupo que conheceu alguém, que falou com alguém, teve o nível de felicidade medido e o nível de felicidade foi maior do que o outro grupo, o grupo controle. Contra-intuitivo. O grupo achava, a grande maioria do grupo achava que ia ficar mais feliz adotando um comportamento. Só que o nível de felicidade, o resultado felicidade e bem-estar estava no outro comportamento. Então existe isso. Muitas vezes você tem certeza de que aquilo vai lhe fazer feliz e na realidade ele não vai lhe fazer feliz. Você vai estar gastando teu tempo e teu esforço, tua energia em algo que não vai estar feliz. Tá, André, e como é que eu vou descobrir isso? Bom, tem vários estudos em universidades americanas, vários estudos mostrando o que é que as pessoas devem fazer para aumentar o nível de felicidade. Agora, é aquele ponto. O que é o que é pouco concreto aí? O nível de felicidade não é muito concreto, mas a ação é concreta. Como eu falei anteriormente, você consegue melhorar o relacionamento? Consegue, você consegue chegar efetivamente, medir, mensurar. Não é subjetivo, você pode fazer aquilo. Você pode, por exemplo, chegar e fazer atividade física todos os dias? Pode. Se você fizer atividade física todos os dias, mesmo que seja uma atividade física leve, não é uma atividade física, não, eu vou virar atleta de uma hora para outra. Não, não é isso, é fazer alguma atividade física. Aquela atividade física que é mais adequada para o teu estilo de vida agora. Vai aumentando aos poucos se quiser, mas o interessante é, faça uma atividade física. Você consegue dormir 7, 8 horas por dia, uma quantidade de tempo de sono que é adequada para você? Você consegue monitorar isso? Você consegue. Muitas vezes é difícil você chegar e dormir 7, 8 horas por dia por causa do ritmo da vida. Só que o que acontece? Se você não faz isso, você termina perdendo produtividade, diminui teu sistema imunológico, fica mais velho, nível de raciocínio diminui. Aí você pode dizer para mim, André, mas eu sou um cara muito produtivo, eu consigo entregar o que eu me proponho. Tá, mas se você estiver seguindo algum comportamento, mudando algum ponto para poder aumentar o teu nível de bem-estar e de felicidade, provavelmente você entrega mais. Ou pelo menos você ia entregar o que você está entregando hoje, mas ia estar se sentindo melhor. E se você se sentir melhor, quem é que vai se sentir melhor também? As pessoas que convivem com você, a sua família. Você é responsável por isso também. Outro ponto que é muito falado em vários estudos, é a questão da gratidão. André, a questão da gratidão, eu acho um negócio muito viajado, essa questão da gratidão. Bom, não. Você comece a fazer. Faça os exercícios. Você chega lá e separa um caderninho para ser o diário da gratidão. Comece a pensar. Sabe por quê? Porque existe uma coisa no ser humano chamada viés de negatividade. A gente é treinado biologicamente, assim, com as gerações e gerações. A história do ser humano, ele procura mais o que é negativo. Então, se você começa a fazer um esforço deliberado para procurar o que é positivo, você muda todo um estado mental. Tente fazer isso. Não comece com preconceito, você começa a fazer, experimenta, vê o resultado em você e na sua família. A gratidão é uma das coisas que mais se fala. Tem vários exercícios que podem contribuir nesse sentido. Teve uma palestra que eu estava dando uma vez que uma das pessoas disse o seguinte: todas as vezes que tem uma coisa boa, eu paro durante o dia, né? Em determinado momento do dia, eu anoto num papelzinho o que aconteceu de bom e eu coloco num potinho. É o potinho da gratidão. E aí vai enchendo aquele potinho, ela e o marido dela iam fazendo isso. Em determinado dia do mês, eles abriam o potinho, ou às vezes, quando estava se sentindo mais triste, por algum motivo, abre o potinho, derrama as mensagens e começa a ler. Quando ela faz isso, o nível de satisfação dela aumenta consideravelmente, porque naquele momento que a pessoa está se sentindo para baixo, ela vai ver que é só uma parte da vida, não é a vida toda, é um pedacinho da vida, e ela vai começar a olhar que tem tanta coisa boa na vida dela
que ela está deixando de lado ou que ela não está lembrando naquele momento, e aquele potinho da gratidão ou o teu diário da gratidão vai chegar e vai fazer você se lembrar desses pontos positivos que tem na tua vida. Outro ponto que eu queria destacar hoje é a questão da gentileza. Esse é um dos principais pontos também. Quando você ajuda alguém, você se sente bem. E aí eu lhe mostro outro estudo, falo sobre outro estudo. Tem um estudo que diz o seguinte: 4 grupos, tá? 2 grupos receberam $20, 2 grupos receberam $5. E aí disseram o seguinte: você vai gastar $20 com você, vocês vão gastar $20 com alguém. A mesma coisa para o de 5. $5 com você, você gasta, $5 com alguém. E aí fizeram a seguinte pergunta antes do estudo começar. Você acha que você vai ficar mais feliz gastando o dinheiro com você ou com o outro? A outra pergunta que foi feita: você acha que se você tem $20 para gastar, você vai ficar mais feliz? Ou se você tem $5 para gastar, você vai ficar mais feliz? Qual foi a resposta? Bem, a grande maioria disse: eu acho que se eu gastar $20 comigo, eu vou ficar mais feliz. Ou se eu gastar $5 comigo, eu vou ficar mais feliz. A segunda pergunta: e se eu tiver $20 ou $5, eu vou ficar mais feliz? Em que situação? O grupo, a grande maioria, disse: se eu tiver $20, eu vou ficar mais feliz do que se eu tiver $5 para gastar. O que aconteceu na prática? Aconteceu que o grupo, tanto de 5 quanto de 20, que gastou com outra pessoa, ficou mais feliz do que os grupos que gastaram com elas mesmas. Contraintuitivo, pelo menos para esse grupo. E aí a segunda pergunta: medir o nível de felicidade. Não houve diferença em termos de felicidade dos 2 grupos. Então não importa se era $5 ou era $20. O nível de felicidade foi semelhante. Então o que é isso? Quando você vai lá e gasta, não é o valor, mas sim a intenção que faz você se sentir bem. Avalie isso. Então assim, durante o dia, se você começar a perguntar: eu ajudei alguém hoje? Pode ser financeiramente, pode ser com uma ajuda de alguma forma, mas se você perguntar isso constantemente, você ajudar as pessoas, você vai sentir bem. Praticar a gentileza, um exemplo de um dos autores era o seguinte: ele estava numa fila de correios na época, e na época era selo, e era super baratinho o selo, e ele tinha que comprar aquele selo, mas a fila estava imensa. E ele esperou, sei lá, seus 15 minutos na fila, 20 minutos na fila para comprar selo. Quando ele foi comprar o selo, ele disse: eu vou gastar $10 comprando o selo aqui. Aí gastou $10 comprando o selo, que assim era muito mais selo do que o necessário para ele. E ele virou para a fila e disse assim: olha, quem está aqui que quer comprar selo, eu estou dando aqui para vocês. Então imagine o nível de satisfação da pessoa que acabou de chegar na fila, ou que está esperando e sabe que vai esperar mais 10 minutos por estar recebendo o selo dele ali. Então assim, ele gastou pouco e viu a felicidade de todo mundo. Ele se sentiu super bem com um investimento de $10, que para ele era muito pouco. Então veja, são pequenas ações que você pode fazer no dia a dia que podem incrementar teu nível de felicidade. Bem, eu falei esses pontos e a gente pode abordar outros pontos em outro momento. Foi muito bom estar aqui conversando contigo. Divida esse conhecimento com alguém. Se por acaso você achar alguém que você acha que pode se beneficiar com esse conhecimento, você compartilha com essa pessoa. E lembre que isso é uma ação, não é só escutar, bote em prática. Porque, olha, você tem que estar preparado, eu tenho que estar preparado. Nós devemos estar preparados para esse novo mundo, esse mundo mais fluido que a gente está vivenciando. E a gente começa a se preparar como? Aqui, ó, na mente da gente, se tornando mais feliz, tendo mais energia para poder entregar mais para a sociedade, para entregar mais para a empresa, para entregar mais para a família da gente.